Agora, hoje não tinha anunciado nós, mas é Dia Mundial dos Monumentos e Sítios. Portanto, nós ali, nesse momento, está recebendo e pensei que você também falar um bocadinho sobre o programa de comemoração e vivência de centros históricos dentro do nosso país. Hoje, na qualidade de diretor de Património Imaterial, Carlos Barbosa está ali conosco. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Carlos, não começava a perguntar qual é a importância histórica e econômica de monumentos e sítios. Mais bom dia e obrigado pela oportunidade nesse dia. Olha, a importância econômica de monumentos e sítios é enorme para a população. Apesar de que já costumo habitar falar de uma património, uma catacumé, mas é dever de Estado ensina a população, ou ajuda a população a descobrir, mas património é um meio através do qual pessoas podem, de facto, pôr comida na mesa. Para morrer nos riqueza, tem que começar a valorizar, para morrer se nós nunca valorizamos o que é de nós, e quem é mais que também para valorizar ele. Portanto, ele é um meio que pode alavancar o turismo local de maneira um desenvolvimento sustentável e, portanto, o Estado pode, de facto, desenvolver turismo local que é extremamente importante para a população de aquela localidade. E mesmo importância histórica também, mas que a população está hoje aquela? A população está a fazer parte de património, de monumento. Para modo repara, você vai num lugar, bate um monumento 100 pessoas, é um lugar vazio, é um lugar morto. Para modo que está a valor a património, é precisamente essa memória, é um lugar de memória histórico. E que as pessoas estão a fazer parte daquele monumento. Para modo que foi testemunho desses antepassados, que sempre vive e convive com aquele sítio ou monumento histórico. Portanto, que as pessoas têm que ter consciência, mas é parte integrante daquele monumento. Por isso que o Estado tem que estar a trabalhar sempre no sentido de integrar aquela comunidade e fazer com que aquela comunidade seja o primeiro beneficiário sempre de qualquer intervenção que está a ser feita lá. E coisa que define um monumento histórico, um património histórico? Que está a definir é aquela importância histórica que tem, aquela memória que está guarda. Como um monumento, se que tem uma quinta-feira, é daí que aquele papel de historiadores e de antropólogos, pessoas que estão a fazer estudo, de facto, para bem revelar a importância que teve, desde o passado até hoje. Ele, portanto, é um testemunho daquilo que está a fazer nos identidade, que está definindo como povo. Aí é que é a importância daquele monumento. E na Cabo Verde, o que nós faz, não só na Cabo Verde, mas o que é feito, o que nós cataloga os monumentos, desculpa ali, o que nós cataloga os monumentos e também o que nós faz conservação. Olha, catálogo também a partir de diretivas de Unesco, de diferentes convenções. Tem aquela convenção de 72, que é relativo a monumentos construídos, e depois também tem aqueles monumentos naturais, que depois tem aquela outra convenção de 2013 que está a fazer parte do património cultural e imaterial, e a partir daquelas diretivas lá, que está a fazer um inventário. O inventário, e depois, por exemplo, nesse momento o governo tem estado a fazer um inventário relativamente a património construído e natural, que desemboca numa lista indicativa que onde que está que essa riqueza patrimonial que pode bem ser património da humanidade, se uma cidade velha já é. E horas que nós fazemos que nós catalogamos, que nós fazemos conservação, qual que é o benefício que está trazendo socialmente, para quem é principalmente que está vive naqueles sítios? Olha, repara, cidade velha hoje em dia, para tudo carga histórica, para a importância que teve no passado e hoje, ele é importante como ele primeiro berço núcleo populacional na África, digamos, portanto, estabelecido para europeus na África Ocidental. Por exemplo, pode bem chineses, pode bem japoneses, pessoas lá do outro lado do mundo vêm visitar, é que para morar hoje bonito de pessoas lá de Cidade Velha, também por causa da importância histórica que existe.
E que ali, portanto, pessoas que estão lá têm que ter consciência de estar num lugar especial. Eles têm que começar esse próprio primário. Preservação do património que é só dever do Estado. É dever de todos. De Câmara, que é poder local, de pessoas que estão vivendo lá, para uma área primeiro interveniente, obviamente que existe um conjunto de deveres, mas tem que ter também contrapartida, benefícios. Portanto, que as pessoas lá têm que ser levadas em primeira linha de conta. Qualquer tipo de benefício, esse que tem que beneficiar dele, esse que tem para uma área património. E disse esse, é de pouco num turno nosso de Cabo Verde também, né? Portanto, não tem um voz como cidadão, para não começar a preservar aquele que é de nós. Para não tem que valorizar a nossa cabeça. Para outros bem ali, para valorizar. E qual é a realidade social das pessoas que estão vivendo naqueles sítios lá? Olha, o Ministério, por exemplo, o governo nesse momento tem estado a fazer uns passos extremamente importantes. Na semana passada, o Ministro de Cultura esteve na Cidade Velha e vacina lá com vai imposta líderes comunitários, que é espécie de intermediário entre a população e o governo. Portanto, se tudo alguém que pode bem fala com o governo, eles começam a, portanto, eleger que é o líder comunitário para ser seus interlocutor. Já isto, quer dizer, é importantíssimo. Essa coisa tem que abranger outras partes na Cabo Verde para uma forma de diálogo com a população. Portanto, digo toda a importância que as pessoas têm para o governo. E depois, outra coisa é que a Rua Banana, por exemplo, na Cidade Velha, se também ser alvo, portanto, de um compromisso lá que assinar, que o governo assina com a população, de cada 3 em 3 anos, para, no mínimo, para começar, junto com a Câmara também de Ribeira Grande de Santiago, para começar e trata de que as casas que tem lá, para cobertura e outras coisas que é necessário para que o lugar seja um lugar aprazível para a visita, digamos assim. E que ele é um incentivo para as pessoas também. Mas a coisa que implica, por exemplo, na condição de vida de pessoas que estão vivendo lá, na evolução, na adaptação a novas coisas que não tem hoje em dia. Ora, hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, lema desse ano, de 18 de abril, é património e mudança. Não sabe, mas Cabo Verde tem um estado, Cabo Verde, se não bem reparar, de 20 a 50 anos atrás, muda e rapidamente. Hoje em dia, um grande desafio para o governo preserva ou para salvaguardar património nesse mundo de rápidas mudanças. Sabe, por exemplo, ali na cidade da Praia, onde tem maior núcleo de população, onde que, por exemplo, também hoje em dia é que são pessoas que também de fora ou de outras ilhas, mas não tem ali pessoas também que também de estrangeiro, nomeadamente chineses, europeus, e assim que têm, por exemplo, seus negócios estabelecidos dentro de pleno sítio histórico, e, portanto, é um grande desafio. Agora, o que a população tem que fazer é o seguinte, não tem que ter em conta desenvolvimento, mas desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento sustentável. Às vezes, o avanço turístico traz problemas com aquele avanço. Portanto, pessoas têm que ter em linha de conta, mas esse também tem dever de preservar aquele património, para aquele património que confere importância àquela localidade, a esse próprio. E mais digo que as pessoas nas localidades, nesses sítios, mais que essa relação com esse monumento, será que é indiferente, será que realmente importa, mais do que a avaliação que o próprio Instituto está fazendo das pessoas que vivem nesses sítios? Não, assim, o Estado trabalha na sensibilização, na questão de consciencialização também de pessoas, para que eles olhem para um dever que o Estado tem de fazer com que ajude pessoas a descobrir a importância daquele monumento que é de si próprio. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito continuamente com diferentes gerações, sobretudo hoje com os jovens, para que esses próprios comecem a hoje valor para a memória. Aliás, por exemplo, dentro desse programa de 18 de abril, o IPC faz um programa de formação na Cidade Velha, que é Conche para valorizar e preserva, junto com a comunidade, sobretudo os jovens.
Portanto, é daquela forma ali que Bobo traz a população para a questão, para chamar a atenção, mas ele também, e deve sim, preserva esse património. Mas tem que dar um instrumento, tem que falar com ele para morrer. Hoje em dia, pessoas, graças a Deus, têm uma maior consciência de que é esse património e esse próprio está muito mais interessado na preservá-lo do que na passado. E quais investimentos que o próprio Instituto está fazendo na medida de ter essa conservação, na medida, não sabe, um investimento que também desde procura a história, desde, nunca sabe se tem alguns é mais difícil, tem registros, que tipo de investimentos que o Instituto está fazendo nessa medida de ter essa conservação aos nossos monumentos históricos? Bom, o Instituto desde já é Ministério da Cultura, faz parte do governo, e o governo tem estado, por exemplo, desde 2018, aquele novo governo que entra ali, por exemplo, com o jornalista que ele é o Quarto de Prá, que é um programa que existiu, que infelizmente bem para na 2020, com a pandemia, com a Covid-19, foi um investimento que coordenado para a IPC, cerca de 660 mil contos. E houve aquela paragem e, nesse momento, bem houve um retoma, a partir de 2022 a 2026, com o novo programa POT. E esse investimento nesse valor é feito em que medidas? É a recuperação arquitetônicos, é feito a medida de pesquisas, onde que é posto? Por exemplo, era a reabilitação a nível de monumentos históricos, culturais, religiosos, portanto, para museus, para sítios históricos, para igrejas também, para outros edifícios recuperados e, portanto, o Gossipote, bem na sequência de Prá, que termina, que foi feito, já também ser continuado. Por exemplo, Centro Cultural Norberto Tavares, e Museu de Itabanca, e Sítio Histórico de Pedra de Lume. Portanto, tudo aqueles lugares ali sabiam ser contemplados e outros mais que poderiam parecer um programa que abrange até 2026, é um programa que está orçado em cerca de mais de 150 mil contos. Senhor Diretor, muito obrigada. Nosso tempo é limitado para falar ali 15 minutinhos que está chegando para desenvolver. Mas eu gostava só de feature ali, nossa pequena conversa ali, da pergunta que nós está fazendo em comemoração Dia Mundial de Monumentos e Sítios ali na Cabo Verde. Pois, eu não fiz alguns programas de formação junto com a população, porque é uma grande preocupação hoje do governo é chamar pessoas para palco, que de acordo com aquela convenção, desde 1972, de 2003, o Unesco sempre tem estado, com base nas experiências do passado que foi mal sucedido, gosta esse apoio tónica na comunidade. Portanto, gosta não tem que trabalhar a formação junto com a comunidade, para próprios cabo-verdianos, começa a exigir desse próprio e de estrangeiros que estão ali também mais respeito para o que é de nós. Muito obrigada. Nós esteve ali a conversa com o Carlos Barbosa, que é diretor de Património Imaterial. Esteve ali conosco a falar um bocadinho sobre esse Dia Mundial de Monumentos e Sítios.